Olá, esse é o Direto da Redação, nosso papo semanal sobre alguns dos temas que foram notícia essa semana. Eu sou Rodrigo Durão Coelho e aqui do meu lado está Eleonora Nassif, presidenta do IBCCRIM, um dos maiores centros de referência, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que há 30 anos quase, 27 anos, é uma referência nacional e internacional em termos de ciências criminais. A gente vai discutir nesse papo aqui o pacote anticrime que foi preparado pelo ministro Sérgio Moro. E, em primeiro lugar, gostaria de te dar um oi. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Rodrigo, estar novamente aqui. Vamos veterana já do Direto da Redação. Uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar a perguntar, em linhas gerais, qual a sua opinião a respeito desse pacote? O pacote foi muito criticado, foi elogiado por outros setores, é um pacote abrangente, né? Um pacote que criminaliza Caixa 2, estabelece prisão em segunda instância, ele muda também o Código Penal, o Código do Processo Penal. Em linhas gerais, depois a gente entra no específico, mas qual a sua primeira impressão a respeito desse pacote do Moro? Bom, esse pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ex-juiz federal, ele causa bastante preocupação para todos aqueles que de fato se debruçam em relação ao estudo das ciências criminais. Por quê? Porque é um pacote que ele visa aumentar a população carcerária, aumentar penas, ou seja, endurecer o sistema penal de uma forma global. Exemplo, ele cria alguns tipos penais como Caixa 2. De fato, de acordo com esse projeto, o Caixa 2 ele vai ter agora uma descrição específica e alguns até acham que isso é bom. Mas lá no IBCCRIM a gente discute muito e um dos valores estatutários é o respeito a um direito penal mínimo, ou seja, o direito penal aplicado em última ratio, em última instância, apenas quando outras esferas de controle social não funcionarem. Então, não é razoável que a criação de novos tipos penais, sem um estudo do impacto disso efetivamente, né, inclusive impacto financeiro, né, no sistema prisional, é um pouco irresponsável nós pensarmos em novos tipos penais, em aumento da população carcerária, sem pensarmos no impacto que isso poderia causar. Então, esse projeto ele causa preocupação por diversos motivos, né? Mas entre eles, por exemplo, algo que já até foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que a pena inteiramente cumprida em regime fechado é algo inconstitucional. A própria lei dos crimes hediondos trouxe essa novidade à época que entrou em vigor e o Supremo declarou inconstitucional. Então esse projeto ele novamente traz essa questão. A presunção de inocência, né, que está em discussão no Supremo, que vai ser pautada agora em abril, é um outro aspecto que o projeto traz, né, a possibilidade da prisão já em segunda instância, e isso também causa preocupação. Por quê? Porque é algo que está para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, justamente a constitucionalidade. Então, o caminho correto seria questionarmos através de uma emenda constitucional. E acredito que o fato disso estar inserido em um projeto de lei anticrime só reforça o fato de que é inconstitucional. Ou seja, a discussão é válida, porque senão nem haveria necessidade de estar previsto efetivamente. Essa previsão da prisão em segunda instância só reforça o fato de que ela não é permitida de acordo com a legislação como ela está. Compreende? E você acha que o Supremo deve barrar isso daí? É possível fazer algum tipo de previsão a respeito de como o Supremo vai se comportar em relação a esse tema específico da prisão em segunda instância? Olha, esse é algo muito delicado. Eu estive, inclusive, numa audiência pública no Rio de Janeiro, promovida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, várias entidades, e inclusive, o título era exatamente assim, sem culpa, não... tinha uma frase de impacto, até deixa eu ver se eu acho ela aqui que eu trouxe para vocês.
sem culpa não há pena, algo assim, né? E é exatamente isso, já eu encontro aqui. Ou seja, o espírito é que deve ser comprovada a culpa totalmente. Exatamente. Então, depois eu acho porque é muito concisa essa colocação e ela transmite bem a mensagem. Ou seja, a gente não pode falar em presunção, em prisão após segunda instância, enquanto isso está sub júdice no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que isso impactou diretamente a prisão do ex-presidente Lula. Então é um assunto que está ligado umbilicalmente a questões políticas extremamente atuais. E quando a gente vê um ministro da Justiça, que é um ex-juiz federal, né, pautando isso de imediato como a primeira grande a manifestação de impacto do seu governo, Bolsonaro, através desse ministro da Justiça, que, como diz nossa coordenadora, chefe do Departamento de Segurança Pública do IBCCRIM, Dina Alves, que deu uma brilhante entrevista outro dia, ela diz o seguinte, que Sérgio Moro é, na verdade, um garoto de recados do presidente Bolsonaro, né? Porque, na verdade, ele reflete exatamente essa pauta que o elegeu. Então, essas medidas anticrime, elas são, na verdade, absolutamente esperadas, né? Mas, de fato, tecnicamente, elas são muito ruins. Quando a gente fala nessas medidas, claro, causa um furor, causa um temor, mas elas não serão aprovadas do jeito que elas estão. O próprio ministro da Justiça tem consciência disso. Isso vai ser debatido, isso vai ser contestado e talvez nem seja efetivamente aprovado, porque o próprio Congresso Nacional, por exemplo, em relação a essa questão do Caixa 2, tem grande resistência. Então nós também temos que ver a articulação política do atual ministro com o Congresso Nacional para eventual aprovação. E lembrando, assim, só para dar um panorama de qual deve ser o caminho provável agora desse projeto, ele chega nas mãos do Rodrigo Maia na Câmara, que daí ele decide quais comissões ele vai apresentar esse projeto, ou se ele criar uma única comissão com integrantes de outras comissões para julgar. Essas 3 comissões que podem passar, pelas quais podem passar o projeto são a de Constituição, Justiça e Cidadania, a de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a de Finanças. Quando passar, ela então vai para a plenária e passa se for aprovado por maioria simples, né? Daí vai para o Senado, onde passa por mais uma outra comissão de Constituição e Justiça antes de ser ratificada pelo presidente. Exatamente. Né? Por fim, a sanção presidencial. Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar, Rodrigo, em relação a esse super encarceramento que já existe, né, o encarceramento em massa, a questão da audiência de custódia. A audiência de custódia é uma audiência que ela é feita 24 horas após a prisão e ela tem na sua essência, no seu espírito, a ideia do preso ou da presa ser levado até uma autoridade judiciária para que essa autoridade possa averiguar se aquela pessoa sofreu algum tipo de violência ou tortura, né? Então, que é um problema endêmico e sério aqui das nossas prisões. Mas, claro, as pessoas que são presas, elas muitas vezes sofrem violência e prisões ilegais. Então, o que acontece na audiência de custódia? O magistrado ou a magistrada vai averiguar as condições daquela prisão, a legalidade daquela prisão e se aquela pessoa sofreu algum tipo de violência. Pois bem, isso tem funcionado. Mas é novo, né? É relativamente novo a audiência de custódia. Em São Paulo foi implementada no começo de 2017, salvo engano. Mas, enfim, o CNJ lutou muito para que fosse implementada por todo o Brasil, já tem legislação e tal. Mas o que acontece é o seguinte, nesse projeto de leis anticrime do Moro, esse agora, o que ele quer? Veja, aqui em São Paulo, a média é de 50%, 60% de soltura na audiência de custódia. É um número alto. Né? Na Bahia é ainda maior, é 70%. Então, isso ajudou muito a questão do superencarceramento. Por quê? Porque apenas aquelas situações realmente necessárias são destinadas, a pessoa fica presa apenas naquelas situações extremamente necessárias. Né? Isso contribui para que isso se torne uma realidade, ou seja, a prisão em última instância. Pois bem, o que é o Moro? O que é esse projeto teratológico?
quer que a audiência de custódia seja feita por videoconferência. Ou seja, o preso pode estar com uma arma na cabeça, longe da câmera, e o juiz do outro lado não sabe o que está acontecendo. E pode estar machucado, pode estar espancado, quer falar, está dentro do cárcere, exatamente, muitas vezes se sentindo intimidado, um pouco à vontade para falar o que lhe ocorreu, e não está frente a frente. A lei fala, estar levado perante uma autoridade. Ou seja, como que você pode garantir que aquela pessoa de fato fale sem olhar no olho do magistrado ou da magistrada, né? Isso perde completamente o objeto da audiência de custódia. Isso vai prejudicar muito essa questão do superencarceramento. E que, assim, para a gente dar uma noção do que é o superencarceramento, a gente tem, acho que, a terceira maior população carcerária do mundo e a que mais cresce. Exatamente. Desde 2006, com a mudança de lei antidrogas, não foi? Exatamente. A gente teve um processo de prender mais gente. E o curioso e cruel dessa história é que metade não é culpada, metade pelo menos não foi considerada culpada. Está guardando julgamento. Exatamente. Pode ser inocente e está lá preso, mofando meses na cadeia. Sim, sim. E quando você fala desse aumento da população carcerária, vale destacar que a população carcerária feminina cresce ainda mais intensamente em relação à população carcerária. Isso é relacionado com drogas? Tem a ver com a questão das drogas, porque as mulheres encarceradas, cerca de 70% delas estão presas justamente pela questão do pequeno tráfico, né? E a lei de drogas de 2006, ela de fato trouxe alguns tipos penais que a gente achou que fossem resolver a problemática com aquela diminuição, porque a gente imaginava que seria o pequeno traficante e tal, mas na prática, como não determina a quantidade do entorpecente que caracteriza o tráfico, ou se é usuário ou não, fica a critério dos magistrados e das magistradas, e isso acaba muitas vezes piorando a situação da pessoa que é presa, porque a pena mínima do tráfico mesmo aumentou. Ou seja, uma pessoa presa com baseado, se pegar o juiz errado, pode ser condenada por tráfico. A pessoa vai lá, busca não sei quantas gramas de maconha para usar, congela, vamos supor, e daí é considerada traficante sem o juiz analisar exatamente as circunstâncias do caso, que aquela pessoa comprou para uso próprio. Entende que simplesmente pela quantidade ela é traficante, entende? Então são situações extremamente delicadas, são falhas da legislação, e esse projeto anticrime ele ainda piora ainda mais a situação. Lembrando que a maior parte da população carcerária é de pessoas negras, né? Periféricas e pobres. Então isso é muito importante sempre a gente lembrar. Por quê? Porque esse pacote anticrime do Ministério da Justiça, ele vai exatamente afetar essa população preta e periférica. Sim. Que é a clientela preferencial do sistema prisional. Porque a gente fala de crime de caixa 2, parece crime do colarinho branco, que existe a sensação de impunidade. Então é possível que o brasileiro médio ache, ok, legal, porque realmente tá ruim, tem muita notícia de caixa 2, mas não percebe que o maior alvo disso daí vai estourar na população pobre, preta, que não tem como se defender. Eu queria te perguntar sobre a letalidade policial, que deve piorar muito a vida da população mais pobre, mais preta, mais indefesa e vulnerável, né? Porque do jeito que está a situação hoje, a gente já tem uma polícia que mata muito, uma das que mais mata no mundo e também uma das que mais morre. Essa situação detestável, deplorável, deve piorar ainda mais, né? Eu queria que você me explicasse por quê, se é que você concorda comigo. Na verdade, quando a gente fala da letalidade policial, da violência policial, ela vai ser altamente intensificada se esse pacote for aprovado. Por quê? Porque esse pacote ele traz uma espécie de licença para matar. Embora o Sérgio Moro tenha já debatido aí... Ele falou textualmente, isso não é licença para matar. Isso não é licença para matar, mas é licença para matar. Por que que é? Porque traz lá no artigo 23, que cuida exatamente da legítima defesa, né? O artigo 25 diz o que do Código Penal? Só para aqui ilustrar. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Até aqui tudo bem. É o tal do matar para não morrer, não tem problema. A lei deixa a gente matar para não morrer. Nem crime a gente pratica, porque é uma excludente de ilicitude. Nem crime é considerado quem faz isso. Pois bem, e os policiais podem fazer isso.
Eles já têm a legítima defesa como uma excludente de ilicitude, caso eles se vejam numa situação na qual eles não queiram morrer. Ou seja, eles podem matar para não morrer. Eles são isentos, não praticam crime. Pois bem, e ainda tem o estrito cumprimento de dever legal, que é uma outra excludente, ou seja, eles têm essas duas excludentes em seu favor. O que quer esse projeto? Quer criar o inciso 1 desse mesmo artigo. E vejam só a mensagem política que está por trás disso. O agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Ou seja, o que significa um risco iminente de conflito armado? Prevenir injusta e iminente agressão. A palavra iminente aparece aqui 2 vezes. Isso é a tal da autorização para matar. Porque qualquer situação vai se enquadrar nisso aqui. Risco iminente de conflito armado, qualquer situação vai ser assim. Qualquer situação vai se enquadrar. É uma aqui. Definição muito abstrata, né? Muito. É dizer, olha, a pessoa pôs a mão no bolso, já pode atirar. Né? Isso já poderia ser considerado um conflito iminente de agressão. Né? Então, isso aqui empodera de tal maneira, né, a polícia para dizer, olha, ele ia pôr a mão para trás, achei que fosse pegar uma arma, sendo que isso já configura a legítima defesa putativa, por exemplo, que é um tipo de legítima defesa, mas eles quiseram deixar isso ainda mais claro, no sentido, atira numa boa, não se preocupe. Né? Então, essa é a mensagem política. Vamos matar aquelas pessoas, qualquer sinal, na verdade a gente sabe que nem vai ter sinal, né? Vai ser simplesmente chegar e matar. E quem é que vai se matar? Vai matar a população jovem e negra. E aqui a gente cai na questão do racismo estrutural e do genocídio negro. Porque eu faço questão de repisar essa expressão, genocídio da população negra, Rodrigo. Porque existem pessoas, inclusive juristas renomados, que entendem que não existe o genocídio da população negra. Mas nós do IBCCRIM, dessa gestão eleita agora no final do ano, para 2019 e 2020, nós elegemos como um dos eixos da nossa gestão as nossas preocupações, que são os nossos eixos estratégicos, eixos de atuação, a resistência ao genocídio negro. E que vem aumentando, né? As últimas estatísticas que eu vi, pelo menos, mostram que enquanto diminui o assassinato, os homicídios entre a população branca, aumenta os homicídios entre a população negra. E muitos deles são cometidos pela polícia, pelo poder público. Não é? Exatamente. As pessoas que são vitimadas exatamente pela violência policial e que desemboca muitas vezes no arquivamento sumário dos autos, que são os tais autos de resistência. Mesmo com tiro na nuca. Mesmo com tiro na nuca. Então aquela pessoa é presa, está ali viva, é presa, é colocada no camburão, né? Ou seja, já está absolutamente controlada, e essa pessoa chega no distrito policial com um tiro na nuca. Isso não é resistência seguida de morte. Isso é execução, isso é assassinato, isso é homicídio, isso é crime. Né? Então, quando a gente se depara com tipos penais como esse, que eu trouxe agora para vocês, além de outros... E tem um outro que eu achei curioso, que o Moro dá a liberdade do policial alegar que ele estava sob forte emoção. Tá aqui, ó. Levou um susto. É o parágrafo 2º do artigo 23, que cuida dessas excludentes. Está aqui, vizinho daquele que eu acabei de ler. E diz o seguinte: o juiz poderá reduzir a pena até metade. Veja, reduzir uma pena até metade é muita coisa. Ou deixar de aplicá-la, simplesmente a pessoa fica isenta de pena. Se o excesso... O que é o excesso? A legítima defesa, eu posso dar 2 tiros, por exemplo, para me defender, mas eu tenho que usar dos meios necessários, tá vendo? Moderadamente dos meios necessários. Mas se eu exceder, se eu resolver dar 20 tiros na pessoa, eu me excedi. Então, os 18 tiros a mais seriam o que se chama, em direito penal, de excesso. Uhum. Então, aqui fala assim, olha... ou deixar de aplicá-la se o excesso, que é isso que eu acabei de explicar, decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Então vamos aqui analisar, Rodrigo. Medo, surpresa e violenta emoção. Quem é que não tem medo quando está numa situação de enfrentamento?
E sempre existirá o medo. O medo é algo intrínseco à natureza humana. Especialmente quando você vai encarar uns bandidos armados no meio da noite. Assim, uma coisa que me chamou a atenção também... E surpresa também, né? Lógico, sempre vai ser uma lógico. surpresa e sempre vai estar violentamente emocionado. Ou seja, isso aqui caracteriza todas as situações. E mais uma vez, podem ficar isentos de pena por algo que é absolutamente presente em todas essas situações de abordagem policial. Então... Isso foi uma promessa de campanha do Bolsonaro, mas o que muita gente talvez não perceba é que isso deve piorar muito a situação da polícia também. Porque se você é um bandido e sabe que os policiais vão chegar para atirar, você não vai se render, você talvez atire de volta, não é? Claro. Sabe que é a sua única chance de permanecer vivo. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido o que você está trazendo aqui agora. Porque certamente aquelas pessoas que já sabem, né, que a polícia vem com tudo, né, sem nenhum critério, que está absolutamente blindada pela lei, né? Pela lei, talvez a resistência, né, assim, a reação seja uma reação mais violenta. Muito bem colocado. Né? Eu vou fazer um parênteses para a gente falar um pouquinho as perguntas que os sócios da Carta Capital mandaram para a gente. Primeiro, a pergunta da Jane Maria Bonotto. Ela fala que eu considero revoltante uma pessoa tão contraditória como o Moro fazer um pacote anticrime, sendo que está claro que ele age de forma tendenciosa conforme os seus interesses. Falar em crime para ele passa a ser uma forma de ofuscar o seu envolvimento com a política suja. Na minha opinião, o pacote é uma espécie de maquiada total à arbitrariedade com que vão lidar com os infratores, pobres e de baixa renda. A seu ver, com esse pacote, quem realmente é o foco das iniciativas punitivistas? Você já falou, mas pode falar mais um pouquinho para a Jane. Não, a Jane, ela já colocou aí na sua pergunta a resposta e vai de encontro ao que a gente já falou um pouco aqui hoje, né? Que é exatamente essa população vulnerável, que vai continuar morrendo e sendo presa, né? Quando sobreviver, vai ser presa. Mas, entre outras coisas, eu acho importante também destacar, e é exatamente essa população que vai sofrer a questão dos acordos, né? Que o Moro, ele tenta trazer, importar dos Estados Unidos uma política de acordo, de barganha, e isso nem lá está funcionando. Até lá eles já começam a repensar essa política. O plea bargain. O plea bargain, etc. Né? Então, só para quem não entende essa política, isso valoriza a figura do delator, né? Que Exatamente. vai falar qualquer coisa só para se livrar do crivo da lei. A pessoa que não interessa se ela é culpada, se ela não é culpada, ela vai e faz um acordo para se livrar do processo. Né? Amplia muito a questão da negociação no processo penal. Até aí é válido. A gente tem o Juizado Especial Criminal aqui no Brasil, que funciona para crimes médios e leves e tal, crimes de menor potencial ofensivo. Mas o que ocorre é que isso pode causar muitos problemas, né? Porque o próprio Estados Unidos, ele já repensa esse sistema, porque de 10 pessoas acusadas, 9 fazem esse acordo. Né? E entre essas 9, muitas se veem numa situação absolutamente sem saída. Ou seja, se eu for ser processado, né, de acordo com por exemplo, um pequeno traficante, de acordo com essa política de drogas, de encarceramento em massa, aquela pessoa ela se vê sem saída. Ou aceita um acordo, muitas vezes esdrúxulo, né, ou ela acaba sendo encarcerada durante muitos anos. Então, essa negociação, ela é muito complicada, porque abrange pessoas que poderiam não querer negociar, tentar provar sua inocência, mas de acordo com um sistema que não está muito interessado em saber quem é inocente ou não, né? Tanto que a audiência de custódia eles querem que seja feita por videoconferência. O que é videoconferência? É a pessoa que não está no tete-a-tete. Já foi autorizado lá em 2006 o interrogatório por videoconferência, algo que também foi muito questionado. É tão simples a justiça penal, Rodrigo, só a gente se colocar no lugar do réu ou da ré, né? Senão a gente pode ser réu a qualquer instante. Claro. Eu vou querer ser interrogada pela televisão? Provavelmente não. Né? Então é essa lógica que deve... E qual que é a lógica por trás desse encarceramento em massa? Algumas pessoas falam das iniciativas de privatização de presídio, que vai ser uma iniciativa que vai dar dinheiro para o empresariado que constrói presídio, que mantém esses presídios. O que você pensa sobre isso?
Olha, eu penso muitas coisas, não sei se em meia hora a gente vai conseguir... Em linhas gerais, num Linhas tweet. gerais, né? Bom, vamos já equacionar. O Dória, em São Paulo, que tem adotado a questão da segurança pública como uma pauta importantíssima, tanto que ele vive grudado com o ministro, com o secretário de Segurança Pública. Já fez bastante coisa, né? Bastante coisa. É um ministro que anda com ele para todos os lugares. Por quê? Exatamente pensando numa plataforma política aí para daqui a alguns anos, você percebe que ele se descola da figura do Serra e do Alckmin, que também foram pessoas complicadas em termos de política, de encarceramento, construção de presídios. E a gente sempre, quando pensa em construção de presídios, a gente pensa que constrói para caber mais gente, né? Uhum. Claro, está superlotado, mas ao mesmo tempo é uma lógica. Se a gente construísse mais escolas, talvez a gente precisasse construir menos presídios. Mas voltando, o Dória defende claramente a questão da privatização das penitenciárias, né? No sistema das PPPs, né? Parceria público-privada, né? O que também é complicado, porque a gente já tentou isso aqui há um tempo atrás. A gestão da segurança pública vai continuar sendo do Estado, mas toda outra administração das penitenciárias pode ser privada, né? E daí a gente pensa, o preso trabalha lá dentro, então empresas vão contratar aquele trabalho barato, trabalho quase escravo, se nós formos pensar. Então, a quem interessa? A muitas pessoas, né? Tem a questão do racismo estrutural, né? Então, assim, a sociedade é racista? É. Quer tirar da frente quem incomoda? Quer. Né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa em racismo estrutural, é importante a gente entender o que significa. Silvio de Almeida tem um livro muito, muito legal, daquela mesma coleção que a Djamila Ribeiro escreveu, sobre o que é lugar de fala, e Silvio escreveu sobre o que é racismo estrutural, e ele explica que o racismo estrutural ele não é um ato ou um conjunto de atos, mas é algo que vem historicamente e delimita muito bem quem são aquelas pessoas que têm privilégios e que são aquelas que sempre serão, de acordo com essa estrutura, subservientes àqueles que têm os privilégios. Então, é muito fácil perceber isso quando você vai no Tribunal de Justiça, numa Câmara de Julgamento. Os desembargadores, na sua esmagadora maioria, homens, brancos, né, estão ali julgando a vida da população, né, mandando para a prisão ou não, e isso pode significar uma pena de morte, porque está preso no Brasil, pode ser uma pena de morte minuto a minuto. E daí você vai até o toalete, e você vê todas as moças que limpam aqueles corredores, mulheres negras. Eu tenho observado muito isso. Sem tirar toda a dignidade que existe por trás da função de limpar, de servir. Isso é altamente digno e louvável. Mas não é por acaso que aqueles homens estão na sala que decide, que tem o poder de decidir, e essas mulheres num trabalho de outro tipo. Né? Então, isso é racismo estrutural. Né? Uhum. Isso é perceber que os privilégios estão lá naquela sala. Isso já existe e a percepção, o temor, inclusive do meu xará, o Rodrigo Abrantes da Silva, é que isso possa piorar. Ele pergunta assim, se a gente está de fato avançando rumo a um estado policial e se sim, como é que a gente pode resistir a isso? Rodrigo, a partir do momento que você vê um governador, né, de um estado como é São Paulo, fazendo homenagem ao cão, ao cachorro da polícia, como é que chama? Enfim, ele fez uma homenagem a um cachorro da rota, enfim. Né, ou seja, ele está altamente ligado, né, e trazendo todo o prestígio que ele consegue para a polícia militar. A partir do momento que ele compra armamentos que antes não eram permitidos que a polícia utilizasse e fica fazendo propaganda disso, como tem sido feito, propagandeando, né, o quanto a polícia militar paulista está armada, obviamente vai piorar a situação. Vai piorar a situação. Inclusive, me preocupa muito, e também é um outro eixo de atuação do IBCCRIM, a questão da defesa das liberdades democráticas. A gente pode traduzir isso como a defesa, por exemplo, dos direitos de manifestação. Quando a gente fala, por exemplo, que o crime de resistência no projeto do anticrime do Moro vai aumentar muito a pena, você pode ler aí nas entrelinhas, ninguém mais vai poder se manifestar. O que já foi, aqui em São Paulo já foi, esse direito de manifestação já foi atacado pelo João Dória quando ele proibiu os manifestantes de usarem capuzes e eles têm obrigação de avisar para as autoridades com dias de antecedência que vão realizar uma manifestação, né?
Exatamente. É um ataque. E é claro, é uma forma de restringir, né? Por quê? Porque é exercício da cidadania, é dar voz, né, à população quando você se manifesta. E tem pessoas mais conservadoras e com viés mais fascista não suportam a manifestação, é algo que é intolerável. Então vamos aumentar a pena do crime de resistência. Leia-se. Vamos coibir ao máximo as manifestações. Vamos armar melhor a polícia militar. Né? Então, é nesse sentido. Só para encerrar, eu vou fazer mais uma pergunta do Rodrigo Abrantes da Silva. Ele fala o seguinte, é um ponto de vista interessante. O Moro parece estar realizando algo que planejou muito bem. Em contrapartida, parece não haver oposição de fato. Embora nos círculos de pensamento crítico esteja evidente os procedimentos do Moro, será que para outras camadas da sociedade, pensa que nos diversos setores que elegeram o Bolsonaro, e passaram a idolatrar o Moro, se há sinais que nesses círculos estejam ocorrendo a percepção dos fatos. A impressão dele, baseada nos círculos de trabalho dele, é que as pessoas até percebem, mas não se manifestam, não se posicionam, buscam uma suposta neutralidade e não apresentam disposição para rever os seus posicionamentos. O que você acha disso? Interessante essa colocação do Rodrigo, porque ele traz uma parcela da sociedade que parece estar um pouco cansada, né? E isso vai um pouco... É uma esteira diferente do que a gente viu há um tempo atrás, essa polarização, famílias brigando, enfim, casais que se separaram por causa da polarização política e tal. Ele traz essa ideia de pessoas que percebem, mas não querem mais falar, não querem mais pensar, não querem mais refletir. Eu acho que o mal-estar diante de alguns absurdos, ele é inevitável, né? Eu imagino que o ser humano, ele em algum momento, ele se sinta desconfortável. A pessoa busca a psicanálise, por exemplo, quando está em sofrimento, né? E o sofrimento vem de algum desconforto. Então, eu acho que o desconforto, uma hora, ele chega a partir dos absurdos. Então, por exemplo, esse projeto anticrime, ele traz a ideia do informante do bem. Informante do bem, que coisa bonita, não? Pessoas boas que vão lá e vão contar o que vem de errado no setor público. Que coisa bonita, que coisa louvável. Até aí não estamos desconfortáveis, não estamos incomodados. Mas aí a gente vai lá estudar um pouquinho, ou seja, se interessar um pouco, sair um pouco da ignorância, a gente descobre, lendo a Carta Capital, ou enfim, estudar um pouco, que aquele informante do bem, ele é remunerado. Ele não faz isso por ética, né? Que é um princípio básico. A pessoa não tem, a pessoa tem que ser honesta, tem que ser ética, tem que pensar no próximo. Então daí a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada nisso, né? Tem uma inversão de valores nisso. Assim como o Instituto da Delação Premiada, também eu tenho seríssimas críticas, exatamente por isso. Assim, o dedodurismo é algo que é condenado nos lugares que menos seria provável que ali isso fosse errado, e né? A ética permeia muitas vezes ambientes que a gente nem imagina que teriam tanto respeito ao próximo, e no entanto a justiça penal valida o dedodurismo e ainda premia o dedodurismo premiado, enfim, valoriza isso. Então são questões éticas que ficam absolutamente à margem do nosso sistema de justiça criminal, e é um pacote anticrime, né, que é importado dos Estados Unidos, que tem seríssimas deficiências, que no próprio país dos Estados Unidos eles já questionam a eficácia disso tudo. Então a gente tem que parar, olhar, estudar, mesmo que de forma leiga, mas é muito fácil você perceber que é por ética que a gente deve apontar quando alguma coisa está errada, não porque a gente vai receber uma remuneração dinheiro, né, em relação a isso. Né? Eu falei que era a última pergunta, mas eu vou te explorar um pouquinho mais. Eu queria te perguntar sobre o Lula. Queria que você falasse, ele foi condenado ontem, mais 12 anos, o caso de Atibaia. Parece que a gente está criando uma espécie de jurisprudência Lula, né? Porque é tudo tão diferente, muita gente acaba achando que a justiça é marmelada, que não vale a pena se acreditar mais no direito, porque se fazem isso com o Lula, se condena sem prova, se mantém ele... as irregularidades dos julgamentos dele são inúmeras. Se fazem isso com um cara tão poderoso, o que resta para quem não é tão poderoso, quem é um cidadão comum que está à mercê de um poder muito mais forte, né? Muito mais implacável?
Mas eu falei muito, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha do caso Lula. Bom, de fato ontem ele foi condenado a 12 anos e 11 meses pela questão lá de Atibaia. E o que eu tenho para dizer é simplesmente citar uma frase da própria juíza que o condenou, que ela mesma o absolve ao condená-lo, quando ela diz o seguinte: Lula frequentava mais o sítio do que o proprietário. Então, quer dizer, o proprietário então não era o Lula. Ela mesma na sentença condenatória ela fala isso. É um ato falho. Então, de fato, não há provas, ele não era o proprietário, porque a própria juíza reconhece isso na sentença. E daí, só para concluir, eu sei que isso já foi a exaustão comentado, mas eu não posso deixar de falar. Na própria ditadura militar, ele foi ao velório da mãe, foi autorizado. Como é que agora a gente vive numa suposta democracia, né? Como se diz, democracia de baixa intensidade, mas não é mais uma ditadura, em tese. Esse homem não pode ir ao enterro do irmão, né, ao velório do irmão, que seja. Então isso me causou profunda... eu fiquei impressionada. Parece uma crueldade, né? Não, é um contrassenso gigante que durante uma ditadura militar ele pode sair e numa suposta democracia, mesmo que de baixa intensidade, não. Então essa observação eu acho que traduz muito o que eu sinto em relação ao caso do Lula. Você acha que o Supremo pode rever a sentença, tem mais chance de rever essa do que a anterior, dada a atrapalhada que a juíza, que você acabou de falar? Olha, vai ser julgada, né, a questão da presunção de inocência, tem alguns... Tem um caminho aí, Tem né? um caminho, os advogados são extremamente combativos, Cristiano Martins, a Valesca, são pessoas brilhantes, extremamente profissionais, eles foram nas instâncias já internacionais, a ONU está olhando para isso tudo, eles estão mobilizando as instâncias internacionais, mas o fato é que as instâncias internacionais elas têm um papel muito mais de condenar moralmente o Brasil do que tirar o Lula da cadeia, né? Então, assim, isso tem valor, sem dúvida, é inquestionável, mas a gente realmente tem que trabalhar aqui no Brasil para a gente poder dar um outro rumo processual para esse caso. Daí você me pergunta o que vai acontecer, eu torço para que, de fato, a Constituição seja respeitada. Finalmente, como diz Lênio Streck, hoje em dia defender a Constituição Federal é um ato revolucionário. Então, que o Supremo seja um pouco revolucionário, porque, na verdade, isso não deixa de ser sua própria função. É o mistério do Supremo Tribunal Federal defender a Constituição Federal, né? É isso aí. Então, a gente encerra por aqui e volta semana que vem com outro direto da redação. Muito obrigado. Valeu. Obrigada.